Peço um minutinho aqui que estão entrando as pessoas e aí não aparece para mim a apresentação. Vamos de novo. Acho que não vai aparecer. Você está compartilhando como uma aba do Chrome? Ok, tá. Tá bom. Não sei o que aconteceu com a É apresentação. vídeo, né? É vídeo, e aí nós testamos e agora não está aparecendo. No teste funcionou. O teste funcionou. Está carregando, acho que vai entrar. Será? Vamos ver. Tela preta. Ela diz que já está apresentando. Então a gente começamos e depois tenta no finalzinho ver se vai dar certo. Ok. Vou te apresentar então, Rosa. Ok. Certo? Então, a professora Rosa Amara Pereira é pedagoga, formada pela Faculdade Anhanguera, pós-graduada em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade São Luís, também pós-graduada em Gestão e Orientação e Supervisão pela Faculdade São Luís, capacitação em Educação Especial e Atendimento de AE pela FACAT, também tem um curso de Libras e Braille pela FADERGS e ACS, especialização em Direitos Humanos pela FURG, e também está fazendo letras pela Faculdade FAEL. Tem mais de 25 anos de experiência no magistério, foi professora da PAI de Araricá por 3 anos e atualmente é responsável pelas salas de AE no município de Araricá. Pode começar, professora. Oi, boa tarde. Bom, pelo que a nossa mediadora falou ali, a minha especialização e a minha paixão é a inclusão. E atualmente eu respondo pela sala de AE, e eu tenho um projeto, que é o que eu quero trocar e compartilhar com vocês hoje, é da Nuvem da Leitura. E esse projeto, ele nasceu da necessidade que eu vi que os alunos de inclusão, eles não estavam incluídos, e sim só integrados, tanto na sala de AE, quanto na sala de turma regular. E como eu faço atendimento na sala de AE, eu queria fazer algo diferente para desenvolver as potencialidades deles e que, acima de tudo, eles estivessem integrados. Aí eu pensei em fazer leitura. Aí eu pensei, tá, mas muitos deles não conseguem ler, não são alfabetizados. Aí entra a imaginação, a criatividade, e eu pensei assim, por que eles seriam simplesmente os ouvintes das histórias? Aí que eu pensei no diferencial do projeto da Nuvem da Leitura. Eles seriam os protagonistas, os contadores das histórias. E o projeto começou com eles contando as histórias do jeito deles, e depois nós fizemos assim, depois a gente conseguir abrir o vídeo, vão ver nas fotos, que nós temos um aparato de fantasia, tem todo um figurino, tem toda uma preparação também, e o projeto funciona assim. Os alunos da sala de recursos, da sala de AE, eles se caracterizam, a gente leva uma nuvem, e realmente tem uma nuvem cheia de livros. Escolhemos um livro, e eles fazem uma apresentação, e nós vamos nas escolas do município apresentar aquele teatro, só que junto com o teatro vai a leitura, porque como aquela nuvem está cheia de livros, cada aluno da sala da turma que está sendo visitada vai escolher um livro e vai levar para casa. Ele vai levar para casa e vai ler com os pais, e é feito um diário de bordo. Mas aí o que mais me chamou a atenção foi que, assim, uma coisa que começou tão simples, a repercussão foi tão grande que os alunos acabaram sendo convidados para participar até da festa literária do município, que é um evento bem grande, que abrange bastante turmas, bastante alunos, e eu vi que despertou neles a autonomia, porque eu tinha aluno. Agora apareceu o vídeo, Cíntia.
que eu tinha alunos que... Eu tinha um aluno, um autista, que ele nem subia no palco, porque ele tinha medo de altura. Então, ele não subia as escadas, por menor que fosse o degrau. E eu fui vendo que aquilo ali, além da leitura, mexeu com tanta coisa, despertou tantos interesses, e a autonomia deles melhorou, assim, muito. E até os pais nos ajudavam quando nós íamos nos apresentar, os que podiam ir, ajudando no figurino, segurando alguma coisa também no cenário. Então, foi uma coisa muito gratificante. E agora, nessa época de pandemia, nós estamos nos reestruturando e o projeto está sendo adaptado. Daí nós fizemos a Branca de Neve contra o coronavírus. Todo editado e com os alunos participando. Então, isso aí foi muito interessante. Aí mostra o olhar diferenciado que o professor tem que ter desse aluno. Porque eles poderiam simplesmente ficarem sentadinhos escutando alguém contar a história. Mas não, eles estavam lá participando, sendo os protagonistas de todo o processo. Então, isso é muito, muito interessante. E o porquê que eu escolhi a nuvem? Porque a nuvem, ela vai de um lugar para o outro. E ela, dependendo da tua imaginação, da tua criatividade, tu pode enxergar ela de várias formas. Foi por isso que eu pensei na nuvem da leitura, que até esse projeto já não é de agora, e aí ele já faz mais de um ano que existe esse projeto. E a ideia, e aí acabou ficando junto com o teatro. Ficou a leitura e o teatro. Mas o melhor de tudo é poder ver esses alunos sendo reconhecidos pelas potencialidades deles, não aquela coisa de ter pena ou de achar que eles não podem fazer. Alguma pergunta? Pode seguir a tua apresentação, ou tu queres que já eu coloque o vídeo? Será que agora vai dar certo o vídeo? Eu acho que sim, vamos ver Tá, aqui. então pode passar. Agora sim, vamos ver. Tá rodando? Então, aí vão aparecer algumas fotos. Agora terminou. E eu não sei se vocês observaram ali nessa última foto aí, olha, essa aí, nós estamos numa sala do primeiro ano. E olhem a atenção das crianças. Dá para notar que eles ficam prestando atenção mesmo. Ali eu estou dando a entrada do projeto, que eu dou um enunciado da história, e daí os alunos entram depois para continuar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou trocar alguma ideia, alguém... Eu gostaria, professora, se por acaso a temática para esses alunos, como é que é feito, se é escolhido, enfim, para trabalhar com determinado, como é que são escolhidos esses assuntos? os livros, no caso? Isso, é. A princípio, assim, nós escolhíamos o que nós tínhamos disponível na biblioteca. E como nós temos a festa literária do município, né, na época geralmente era nessa época de agosto, nós pegávamos o autor, que seria o homenageado da festa literária, e aí trabalhávamos as obras desse autor. Mas era só nessa época da festa literária. Fora isso, nós escolhíamos o que tínhamos na biblioteca da escola. Mas sempre procurando algum título, assim, alguma coisa que passasse alguma mensagem também. Por isso que eu perguntei em relação. Se vocês não quiserem falar, por exemplo, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, tá? Ele está aberto. Mais nenhuma questão?
Alguém que trabalhe com inclusão, que está no grupo? Ó, a Ângela disse que A trabalha Ângela, com inclusão na CRM-AEE. É CRM-AEE, ela bota aqui. Uma pergunta, professora Rosa, esse projeto é só para crianças especiais? esse projeto da nuvem da leitura começou só com os alunos da sala de AE. Até pelo fato, como eu falei no início, né, que eu notei que eles não estavam incluídos realmente na escola. E até já tinha um projeto de leitura na escola, mas eles não participavam. E esse é só com eles, só com os alunos da sala de AE. E depois também eu puxei ele um pouco para a PAI também. Daí foram as duas instituições que recebem o projeto. Tem outra pergunta aqui, quem escolhe a obra a ser trabalhada com essas crianças? Eu fazia uma reunião, mais ou menos assim, com a professora da turma regular, viu o que eles estavam trabalhando às vezes, e daí nós escolhíamos alguma coisa assim, de acordo com o que estava sendo trabalhado, ou alguma data comemorativa, de repente. Tem uma coleção muito boa que nós usávamos, que falava de valores. Era assim que era escolhido, que é escolhido, no caso. Também tem outra questão aqui. A Luciane pergunta: eu gostaria que a professora falasse sobre como estão adaptando o teatro para esse momento de isolamento social. É uma boa pergunta. Nós fizemos assim, ó. Com essa história, nós fizemos a Branca de Neve contra o coronavírus, que eu até tenho vídeo. Daí nós pegamos e cada aluno, no caso é um personagem, mas aí tem que fazer as montagens, faz em casa e a gente monta a peça de teatro. E agora eu estou adaptando ele para a nuvem da leitura para fazer a contação de histórias também com eles, mas tudo online, né? Que na verdade a escola onde nós trabalhamos, esse projeto, ela não tem uma plataforma de estudos. As atividades estão feitas pelo Face da escola. É postado no Face, e o aluno que não tem condições não tem internet, aí recebe tudo impresso. Mas os vídeos que eu estou colocando, alguns, eu passando as atividades, que daí é pouco fora do projeto também, mas eu notei que a receptividade é bem grande. Por uma escola de 200 alunos, um vídeo chega a ter mais de 130 visualizações, eu acho isso muito na proporção. E está sendo bem interessante daí. Outra questão é se os alunos escolhem ou escolhiam esses livros para, enfim, para fazer, eu acho, acredito, teatro, entre outros. Os que seriam apresentados, alguns, às vezes a gente opinava, eles opinavam, né? Mas porque daí tem aqueles livros que são emprestados para os alunos, que a nuvem passa e cada um escolhe o livro que quer levar para casa. E a ideia também é levar a leitura para os outros alunos. Leva o teatro, representando a história, com a contação de história através de teatro, e também o livro para eles levarem para casa. Mas na maioria das vezes era eu que escolhi o livro junto com outro aluno, que era assim o que tinha mais desenvoltura e já queria falar mais e participar mais, aí ele ajudava a escolher. Certo. Mais algum questionamento? Não? Então, professora, eu já queria agradecer aqui pela sua participação, né, e pelo seu relato, pela sua experiência. Não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa. Ali tem uma pergunta. Ela perguntou, a nuvem é uma sacola? É uma sacola em forma de nuvem. Para não fugir do contexto do projeto, é uma nuvem em forma de sacola ou uma sacola em forma de nuvem? Outra pergunta aqui. É feito algum trabalho com os livros que vão para casa? Sim, daí o aluno que leva o livro para casa, ele faz uma ilustração, ele desenha alguma coisa que chamou mais a atenção dele no livro, o que ele gostou mais, e aí é feito um diário de bordo,
onde os pais escrevem como foi a experiência de ficar com aquele livro, ou que muitas vezes os pais que leem os livros para os filhos, a ideia é que socializem em casa também, que interajam, que seja feita a leitura em família. Aí eles fazem um relato de experiência de como foi aquele processo. Aqui a Ângela diz: gostei do significado do livro, posso usar o significado da nuvem. Ah, claro, vamos levar a nuvem para vários lugares, que a ideia é essa, né? Mais alguma pergunta? As famílias interagem? Na maioria das vezes, sim. Era raríssimo alguma família que não colocasse alguma anotação no caderno de bordo. Por menos que escrevessem, nem que fossem 2, 3 linhas, mas participavam. E quanto ao teatro também, agora na forma online, da Branca de Neve contra o coronavírus, ficou muito legal. Ficou legal mesmo, assim. E teve uma repercussão bem grande. O pessoal gostou e nós, dentro do teatro, nós colocamos também os protocolos de segurança, enfatizando do uso da máscara, do uso do álcool gel. Todos nós colocamos na história. Quem inventou a Branca de Neve contra o coronavírus? Foi eu que adaptei a obra. Adaptei a obra, fiz do meu jeito, assim, e como o coronavírus, o personagem, o aluno que fez o coronavírus, ele é autista, e aí esse que tem medo de altura, que eu comentei com vocês, ele estava com uma certa dificuldade, ele não conseguia decorar a fala, e foi engraçado que na hora da gravação final mesmo deu tudo certo. Então, ficou muito, muito legal. O coronavírus era ele, daí a irmã dele era a Branca de Neve, e na nossa história, a Branca de Neve conseguiu acabar com o coronavírus. Essa foi a melhor parte da história. Aqui estão parabenizando e perguntando quem criou o projeto. Se o diário de bordo também, se ele é coletivo, é outra pergunta. Sim, é um diário único, né? Aí a família A leva para casa, no caso o aluno leva, faz o seu relato, volta para a escola, e assim, ó, é lido para... A gente faz um grupo, daí todo mundo troca experiência sobre o que foi escrito naquele diário, como que foi fazer aquilo, participar. Tudo depois vai para o grande grupo. Mas é que as salas de AE atende no total aqui no município, nós temos lá laudados, dão 27 alunos. Então, aí como ficava difícil para fazer com os alunos de todas as escolas, eu peguei a escola que tinha mais atendimento, foi onde começou o projeto. E depois foi indo para as outras escolas também. Mas eles se acham assim, eles ficam muito felizes. Olha, eu não tenho nem palavras para explicar para vocês, porque eu tenho uma grande paixão por inclusão, e a felicidade deles, os bastidores do teatro, porque eles ajudam na confecção do cenário, tem isso também. Eles que dão um palpite no cenário, como que a gente vai fazer, então eles participam ativamente. O que nos leva a outra pergunta aqui, professora. A Branca de Neve contra o coronavírus foi gravado, cada aluno em sua casa e depois editado? Esse eu fiz uma parte, foi feito no início, nós gravamos foi início de abril, aí não estava tanto aquela função. Uma parte foi gravada cada um na sua casa, e depois eu editei, e outra parte não. Mas aí eu consegui botar, fiz uma montagem com fundo. Ficou, para quem está começando, né, que agora a gente tem que se redescobrir e aprender a editar vídeo, né? E é muito engraçado, porque daí, para segurar o celular, para botar o tripé, uma cadeira, uma caixa de isopor e um tubinho de álcool gel. Esse é o tripé para botar o celular para fazer a gravação. Certo, tem aqui parabenizando o projeto, que adoraram a ideia, que acham legal. Mais alguma questão?
Estão dando parabéns, ótimo Obrigada. projeto, parabéns. O que eu queria frisar bem, como a gente não, o grupo é grande, a gente não sabe quem trabalha e quem não trabalha com aluno de inclusão, né? Mas o que eu quero frisar e focar é só o olhar diferenciado que o professor tem que ter com esses alunos. Que ele não é, como diz, né, a frase, ensina-me de diferentes maneiras que eu vou aprender, que eu aprenderei, né? Porque a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. E, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Eles são rotulados, mas, assim, ó, esse projeto, ele nasceu tão pequenininho, e ele já vai fazer, na verdade, desde que começou, bem lá no início, a ideia, fazem 4 anos, e tem uma aluna, que agora ela está no 9º ano, ela não é de inclusão, não era atendida na sala de aí, mas ela gostava muito de ajudar na sala. Ai, prof, posso te ajudar? E nós acabou todos na escola se envolvendo no projeto, que foi feita até uma música. Aí um começou a tocar violão, eu comecei a bater num balde, e foi indo, e nós temos até uma música do projeto. E a ideia até esse ano, nós queríamos até que houvesse o concurso da RBS de leitura, nós iríamos mandar esse projeto, porque ele é uma coisa que começou assim, bem simplesinho, e foi tomando uma proporção em relação aos alunos, a evolução deles. E eu vejo que os pais mesmo chegam e falam comigo como o filho melhorou, como ele evoluiu, e eles aprendem a ser independentes, porque se tem aquela ideia do aluno de inclusão, né, muitas vezes, né, o coitado, ele não consegue fazer, e eles têm muito potencial. Então, esse daí foi, e uniu todos, e no início eu até recebi um pouquinho de crítica, assim, porque dizendo, mas como vai fazer projeto da leitura se eles não sabem ler? Porque a maioria não, eu só tinha um que era alfabetizado, que já poderia fazer uma leitura dinâmica. Eu também recebi umas críticas, mas eles não sabem ler, então não tem como fazer um projeto de leitura. E a criatividade. Então vamos olhar para a nuvem e vamos imaginar um dinossauro, um coração, vamos imaginar o que a gente quiser naquela nuvem. E acreditar que consegue. Eu até me emociono porque inclusão para mim é uma coisa, é uma paixão. E toca muito falar nisso. Gostei da frase da Carolina. Imaginando a autoestima dos alunos de inclusão. Devem ir às nuvens. Verdade, vai todo mundo. Muito show mesmo. Mais alguma questão? É verdade, não é só através de letras que o aluno aprende. Verdade. Mais algum questionamento? Não? Eu acho que é isso, professora. Então, agradeço. E eu que agradeço a oportunidade. Foi muito importante. Agradeço aos participantes. Obrigada. Temos agora a outra professora que vai fazer a condução, que é a professora Luciane Figueiredo Popular, professora doutora, licenciada em letra, com mestrado e doutorado na área de literatura. Também trabalha no IFAR, no campus de Frederico Westphalen, com as disciplinas de língua portuguesa, literatura no ensino médio e com as disciplinas de leitura e produção textual no superior. Eu gostaria que vocês, por favor, desligassem o microfone de vocês para deixar então a professora Luciane falar. Tá bem? Boa tarde a todos que estão aqui nessa sala. Estou vendo que estamos entre 31 pessoas nesse momento, né?
Então, quando eu vi esse seminário que foi proposto pela Universidade Aberta do Brasil, me chama muita atenção e ele é muito importante nesse exato momento, porque é o momento de nós compartilharmos experiências, e eu vejo que nós temos muitas e diversas experiências para compartilhar nesse Brasil afora. E só nesses 2 dias, ontem e hoje, eu já vi muitas realidades diferentes, e isso é o que mais me encanta. Então, eu queria compartilhar com vocês uma experiência do lugar de onde eu venho, onde eu trabalho, e também a experiência de algo que eu fiz, que é uma atividade muito comum. A professora acabou de citar aí, inclusive, o nome, diário, né? O diário de bordo, ela falou. E queria falar com vocês um pouco sobre a minha experiência com o diário de bordo, por que eu utilizei, para que ele serve, enfim, falar um pouquinho, relatar um pouquinho sobre essa minha reflexão a partir do diário de bordo. Eu só gostaria de saber se está sendo compartilhada a tela aí, Cíntia. Se eu conseguir compartilhar. Sim, professora. Sim? Eu chamei, né, intitulei esse meu relato, essa minha reflexão, na verdade, do diário de bordo ao portfólio digital de aprendizagem, porque é algo que eu tenho aprendido em relação, nesse momento aí de pandemia. Então, primeiro, eu preciso contextualizar vocês para dizer que eu moro em Seberi, eu sou formada em letras, como a professora Cíntia já apresentou, né, com mestrado e doutorado na área de literatura, e eu trabalho na Rede Federal de Ensino. Eu trabalho no campus em Frederico Westphalen, do Instituto Federal Farroupilha, e isso é, de certa forma, um privilégio pelo fato de, enquanto rede federal, nós termos um sistema integrado próprio de gestão de atividades acadêmicas, o que me permitiu que no dia 16 de março, às 5 horas da tarde, eu me despedisse de forma presencial dos meus alunos, dando a última aula da tarde, dizendo para eles até daqui 3 semanas, porque quando a gente saiu e se despediu, a gente imaginava que estaríamos em atividades remotas por 3 semanas, e naquela despedida, então, a gente fez alguns combinados para que, quando a gente se encontrasse novamente, eles trariam algumas coisas de volta para aquele momento presencial, e a vida seguiria simples, como sempre foi, com as aulas presenciais, e assim seria. Não foi assim. Não foi assim, e no dia 17, no dia seguinte, portanto, eu continuava trabalhando com os meus alunos, por meio, então, dessa nossa ferramenta, do nosso sistema, que é o SIGA, a gente chama, né? Esse sistema que eu acabo de referir aqui, e isso nos permitiu que a gente continuasse com aulas, entre todas as aspas aí, normais, ou melhor, com atividades, dando atividades normais para os nossos alunos. Então, é claro que entramos num caos, né? Os nossos alunos pobrezinhos tiveram atividades, assim, das mais variadas, das mais imensos volumes que vocês possam imaginar, porque nós não nos preparamos para esse momento remoto, ou esse momento de atividade à distância, e fomos depositando conteúdos e coisas para eles fazerem, cada um do seu jeito, e como eu falo de ensino médio, eu falo de 16, 17 disciplinas, dependendo do curso. Então, a experiência que eu venho trazer aqui é uma experiência com 4 segundos anos de ensino médio, que me fez refletir algumas coisas e amadurecer algumas ideias que eu acho que vale a pena a gente discutir num seminário como esse que nós estamos vivendo hoje aqui, nessa semana, né? Então, eu organizei essa fala em o que eu já sabia, o que eu aprendi com a pandemia e o que eu preciso aprender, o que eu já sei que eu preciso aprender, porque tem outras coisas que eu ainda não sei, mas que daqui a pouco eu vou saber que também preciso aprender, né? Então, a primeira coisa que eu trago aqui para dizer, compartilhar com vocês, que eu sabia, foi empregar uma antiga prática, e que nesse momento de atividades remotas e ensino à distância foi muito útil para mim, que foi o emprego do diário de bordo individual, né? O que é um diário de bordo? Eu já vinha empregando o diário de bordo, na verdade, há alguns anos. É um caderno, ou uma agenda, enfim, é um caderno, né? Um caderno que os alunos vão escrevendo os textos que nós vamos
promovendo, motivando eles a escrever a partir das nossas aulas, né? Então, são várias coisas que são escritas nesse diário de bordo, e ele é um instrumento pedagógico individual, solicitado, combinado com eles logo no início do ano. A gente tem as regras do uso do diário de bordo, para que serve, como ele será avaliado, e esse diário de bordo, então, eles iriam escrevendo as várias leituras que eles vão fazendo a partir de diversos gêneros, enfim, trabalho assim, presencialmente, né, um texto, e eles colocavam ali as suas impressões sobre aquele texto, etc. Foi possível, por causa desse diário de bordo físico, que é um caderno, lápis, caneta, enfim, foi possível que eu, por termos uma plataforma, por termos um sistema que a gente continuava se comunicando com os alunos, continuar enviando tarefas, atividades para eles irem escrevendo, então, nesse nosso diário de bordo, que é um instrumento de avaliação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma atividade que foi trabalhada nesse diário de bordo. Eu selecionei, mais ou menos em abril, selecionei uma live de um biólogo que está bastante famoso aqui no nosso país, por ele trazer questões a respeito do coronavírus, da Covid-19. Então, eu seleciono essa live, é uma live longa, em torno de 50, 60 minutos, faço dela um roteiro de leitura para que o aluno lá em casa conseguisse assistir a live e estivesse escrevendo a sua compreensão a partir daquela live que ele estava assistindo. Escrever onde essa compreensão? No diário de bordo. Então, ele está sozinho assistindo a live é um link do YouTube, a plataforma me permite que eu compartilhe isso com eles, e ele foi escrevendo a sua leitura daquela live. Muito bem, isso foi uma atividade. A partir da live, eu também peço a eles que escrevam quais foram os conselhos, quais foram as sugestões que o biólogo trouxe para esse nosso momento de pandemia e de prevenção ao coronavírus. Então, eles retiram dali um texto, retiram dali as informações, mas eles elaboram, produzem um texto no formato instrucional, do tipo instrucional. Então, ele está escrevendo naquele momento, mesmo sem saber esses nomes, um texto do tipo injuntivo ou instrucional. Na mesma live, eu pergunto, você concorda ou discorda dos argumentos que o biólogo trouxe a respeito da questão do distanciamento social? Se você concorda, diga por quê. Se você discorda, diga por quê. Então, eles se posicionam, concordando ou discordando. Eles, mesmo sem saber, estão escrevendo um texto do tipo argumentativo, dissertativo argumentativo. Isso tudo no diário de bordo. Pergunto a eles também, o que é uma live? Temos tido muita live nesse momento e tal, então escreva aí no seu diário o que é uma live. E eles escrevem, descrevem, explicam o que é uma live. Claro que para escrever isso eles vão buscar fazer pesquisas no Google para trazer as questões de dizer o que é esse gênero textual. Então, isso só para exemplificar algumas tarefas que eu ia pedindo, solicitando para eles escreverem nesse diário de bordo. Essa antiga prática, que era feita de forma tradicional, caderno, caneta, papel, enfim, né? Rapidamente ela foi transformada em diário de bordo digital. Então, tudo aquilo que eles faziam no caderno, eu solicitei que agora eles criassem um arquivo, que poderia ser um arquivo em Word, e que eles fossem inventando esse lugar desse arquivo e escrevendo esses textos que eu ia provocando eles a escrever e as impressões dos textos que eu pedia para eles lerem e deveriam registrar. Isso funcionou perfeitamente, porque eles conseguiam me devolver esse diário de bordo digital, justamente por termos essa plataforma institucional que eu citei no início dessa nossa conversa, né? E aí eu começo a perceber algumas coisas, algumas constatações, né? Então, primeiro, uma constatação é que alguns alunos não tinham como editar os seus textos. Quando eu peço um diário de bordo digital, muitos me relataram o problema de que com o celular fica bastante difícil eles escreverem no Word, é um pouco mais complicado escrever um texto dissertativo, por exemplo, de 3 parágrafos, no Word do celular. Então, começaram a surgir alguns problemas. Como é que eles resolveram isso?
Muito simples, eles continuaram escrevendo no seu diário de bordo físico, no seu caderno, fotografavam aquele seu texto e enviavam pela plataforma digital o seu diário de bordo digital, mas num espaço físico, né? Então, eu não sei nem se eu posso dizer que é um diário de bordo digital, porque, na verdade, a prática que eles estão usando é uma prática bastante tradicional, que é o caderno e caneta. Também constatei, ao longo do período ali que fomos trabalhando, uma necessidade de que os alunos precisavam dominar melhor ferramentas básicas da informática, como, por exemplo, um editor de textos mesmo, escrever no Word mesmo, fazer paragrafação no Word, fazer espaçamento dentro do Word. Então, são aquelas questões mais básicas da informática que muitas vezes a gente pensa que aquele aluno que tem acesso a essas ferramentas já domina. E nós fomos percebendo ao longo desse momento que não é bem assim. Não podemos dizer, não, eles dominam tudo da tecnologia porque eles estão sempre com o celular na mão. Não percebi isso nessa prática, né? Por exemplo, eu escrevo um documento em Word e para eu enviar para o outro, eu deveria salvar esse documento em PDF, porque senão, quando chega na outra máquina, no outro computador, esse Word desconfigura, porque pode ser um outro Windows e tudo mais. Então, salvar em PDF. Como assim, professora? Como? Explica, não sei. E aí eu me percebi, poxa, mas eu não tenho que explicar essas coisas, são recursos da informática? Não, mas isso faz parte do meu trabalho também, explicar essas coisas. Porque se ele não domina e está solicitando, é porque temos uma caminhada aí ainda para fazer, né? Outra coisa que eu percebi, muito simples, usar o e-mail institucional. Os nossos alunos, quando eles se matriculam no IFAR, eles recebem um e-mail institucional, eles são orientados a fazer o seu e-mail institucional e usar esse e-mail. Não pensem vocês que eles usam esse e-mail institucional. Eles usam várias outras formas de comunicação, como o WhatsApp, mas o e-mail institucional é um dos últimos recursos. E aí eles dizem, professora, eu nem leio o e-mail, eu não acesso o e-mail, eu não me interesso por e-mail. Eles se interessam pelas redes sociais, como o Instagram, Twitter, o Facebook, o próprio WhatsApp, né, que é o mais popular entre todos, de todas as redes. E o e-mail não era algo tão evidente, né? Então, é mais uma coisa que a gente percebe ao longo desse simples uso do diário de bordo, que também não funcionava o e-mail institucional. E aí, eu constato um problema que nós precisamos resolver na escola, e eu digo que nós, no nosso caso, lá na nossa instituição, lá onde eu trabalho, todos têm acesso à internet, todos que estão lá, todos no ensino presencial, porque lá tem internet para todos, né? Mas um problema a ser resolvido seria encarar o letramento digital. Como utilizar todas essas coisas que a internet nos traz, como ler, como manusear todos esses recursos que tem na internet. Então, passa a ser um grande compromisso da escola e que talvez a gente não estivesse olhando isso com olhos tão focados como estamos nesse momento, né? E a partir de coisas bem simples como a organização de um diário de bordo, que eu acredito que não há nada mais simples do que o velho tradicional meu diário, né? E aí, a partir dessa constatação, me surge uma reflexão e eu vou pesquisar, então, sobre portfólio digital de aprendizagem. E percebo aqui que tem uma longa caminhada pela frente, né? Trago um autor aqui, que é o Fernando Hernandes, que diz que o portfólio é um continente de diferentes tipos de documentos. Anotações pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações visuais, etc., que proporciona evidências do conhecimento que foram sendo construído, as estratégias utilizadas para aprender e a disposição de quem o elabora para continuar aprendendo. Então, eu penso que eu devo dar um passo do diário de bordo para o portfólio digital de aprendizagem. E aí, o próprio Hernandes, que nos dá algumas dicas de o que precisa ter a organização de um bom portfólio. Diz ele que precisa ser muito bem delimitado. Qual é o professor, no caso o docente, ele precisa fazer o estabelecimento do objetivo do portfólio. Para que eu quero aquele portfólio?
O que eu quero com aquele portfólio? Qual é o meu objetivo com aquilo? Isso tem que ficar muito claro. Para mim, docente da minha área, no caso eu sou de letras, mas pode ser um docente da área de matemática, o que ele quer com aquele portfólio digital de aprendizagem do seu aluno em matemática. O estabelecimento das finalidades da aprendizagem, o que é que ele precisa aprender, até onde ele deve chegar, qual é a meta da disciplina, ou da série, ou do ano, enfim, né? A integração das evidências e a aprendizagem, e experiências de aprendizagem. Então, até que ponto o aluno, ele tem um diário de bordo individual, o meu aluno tinha um diário de bordo individual. Em que momento ele compartilha aquilo que ele está aprendendo com o outro, com o seu colega. No meu caso, não estava compartilhando, porque cada diário de bordo era único e ele enviava para mim como um instrumento, então, de avaliação e de acompanhamento das atividades que ele estava realizando nesse modelo de ensino remoto, né? O Hernandes também entende que deve ser delimitado a seleção das fontes que comporão o portfólio e a reflexão do estudante acerca do seu próprio desenvolvimento. Vejo que o meu diário de bordo tradicional não contempla especialmente essa última, a letra D, que é a reflexão do estudante. Vejo que o meu diário de bordo, ele precisa ganhar um novo formato para atender esse objetivo do portfólio, onde ressalta-se que o estudante deve ter um propósito, ou seja, criar, recolher e organizar todo o material que evidencie o seu progresso, de tal forma que demonstre sua avaliação em relação às finalidades estabelecidas. Há também que haver um lugar onde será colocado todo o material produzido para o portfólio, que é denominado continente. Esse continente pode adquirir diferentes modalidades, pode ser uma caixa, um cartaz, uma pasta, um CD-ROM, dizia o Hernandes, e aí eu acrescentei essa última frase, e todas as alternativas digitais que temos visto nesses últimos meses, nessas últimas semanas, e em especial desde ontem e hoje, né? Temos várias alternativas, agora mesmo na oficina da professora Carla eu estava vendo algumas alternativas que caberia direitinho esse diário de bordo com uma capa nova, que seria do portfólio, né? E nós precisamos, então, trazer tudo aquilo que o aluno faz, produz, para dentro desse continente que agora seria nesse universo, nesse mundo digital. O que aprendi? Aprendi que o meu diário de bordo era um repositório de atividades, porque eu ia solicitando que os meus alunos fossem escrevendo aquilo tudo que eu ia pedindo para eles em forma de atividade, e para mim o diário de bordo tinha um caráter de acompanhamento para ver se eles estavam ou não fazendo as atividades, e também um instrumento de avaliação, e, por que não dizer, um instrumento até de controle de como eles estão se organizando nesse período, né? Agora eu vejo que um bom portfólio, de acordo com o Hernandes, ele precisa ter análise do próprio aluno, do próprio estudante, e reflexão constante desse seu trabalho. Ele precisa perceber esse progresso ao longo do primeiro dia de aula até o último dia de aula naquela série, naquele ano, naquele semestre, enfim, naquele período de tempo que ele vai ser convidado a fazer essa análise do seu progresso, tá? Então, o que eu aprendi, tenho certeza agora, é que criar um portfólio digital de aprendizagem é um desafio que eu me coloquei e eu preciso ir atrás das plataformas do continente para ver como é que vou criar com o meu aluno esse portfólio e utilizar, né, agora nos próximos meses que estamos aí nesse momento de atividades remotas. Seria mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Bom, professora, eu achei bem interessante, está aberta a perguntas, né? Mas eu achei bem interessante que as ferramentas que nós estamos acostumados, que a professora mesmo falou a questão de e-mails, enfim, e que eles acabam tendo dificuldade. Isso também é percebido aqui na graduação. Muitas vezes o aluno tem dificuldade com a parte do Moodle, enfim, né? A gente acha que isso já vem, né? Que eles já têm essa aptidão, vamos dizer assim, não é real, né? Isso não é real. Não é real. Pelo que a gente percebe, pelo que eu estou percebendo na prática, porque isso está funcionando, tá? O diário de bordo está rolando aí, né?
Não é assim, não. Esse domínio não existe total. Então, é preciso também ensinar, que é o letramento digital, é trabalhar para além das plataformas também com esses recursos mais básicos da informática. Seria como aquele momento lá do primeiro ano que a gente ensina o aluno a usar o caderno, lápis, caneta. Agora nós estamos ensinando eles a usar esses recursos que têm a seu dispor, né? Então não parece, o óbvio não é tão óbvio. Não é tão óbvio, né? A Valdirene de Quadros, ela escreveu o seguinte: na verdade, o aluno, no momento que está criando o portfólio, ele já está refletindo, resumindo, entendendo o que está escrevendo. Eu acho que esse é um dos, né, dos objetivos. E, professora, como é que é feita, então, essa análise, reflexão? Tem tido uma boa resposta? Cíntia, esse é o meu desafio, o meu próximo passo. É isso que eu queria compartilhar. Até aqui eu trabalhei com diário de bordo da forma mais tradicional, que é reunir o trabalho do aluno naquele local, seja ele físico, seja ele digital. Mas o passo seguinte, que é o que eu estou me propondo e o que eu estou percebendo que não é apenas reunir material, é esse passo da avaliação, isso que a Valdirene coloca aqui para nós. Quando ele cria o portfólio, ele precisa refletir, então ele já se autoavalia, ele resume, ele percebe o seu progresso ou não naquelas atividades. E esse é o meu desafio agora para os próximos meses, né? É criar esse portfólio. Estou escolhendo aí numa plataforma para ver uma ferramenta, enfim, digital, que eu me adapte, que eu saiba utilizar, e que seja fácil também para eu colocar meu aluno ali, para que ele comece a fazer a reflexão do seu progresso. Por quê? Porque o nosso aluno, primeiramente, ele negou esse momento de distanciamento. Ele disse, não, eu odeio essas aulas, eu não quero isso. E eu não vou fazer, eu vou esperar voltar presencialmente. E agora que ele percebeu que não vai ter volta presencial tão cedo, e que nós, pelo menos da instituição onde eu trabalho, temos clareza que nós vamos nesse formato até 31 de dezembro, pelo menos, ele entendeu que agora ele também precisa fazer a sua caminhada e ele precisa ter essa autonomia. Então, eu penso que o portfólio de aprendizagem pode ser uma alternativa para ele construir essa autonomia, né? Então... A professora Jaqueline de Moraes, ela diz o seguinte: precisa também ajudar os alunos que não têm tanta habilidade com a informática. E aí, como é feito isso? Enfim, eles têm que fazer isso em casa? Tem algum vídeo instrucional, Muito tutorial, trabalhamos com muito tutorial, nós temos uma equipe de TI que tem sido maravilhosa na condução, na organização das atividades desses alunos, fazer o tutorial, o passo a passo. Hoje ainda estava vendo a fala da tarde, agora eu não lembro de quem, alguém ensinando sobre trabalhar com a OCAM, né, que é um aplicativo que se pode gravar a tela, falando ali na tela, e mostrando para o aluno, clica aqui, clica ali, flechinha aqui, flechinha ali. Então é muito tutorial, muito print de tela, faz o print, mostra onde é que ele tem que clicar. Eu vejo que é um trabalho assim, é um passo a passo, que se nós tivermos paciência, nós vamos ter grandes ganhos para o futuro, né? Ensinando eles a dominar realmente as coisas mais óbvias, né? Os recursos da informática. Professora, a Raquel de Oliveira diz o seguinte: muito jóia, sou de letras também, tenho pensado muito sobre a necessidade de implementação da prática com o diário de bordo para as minhas aulas. A professora já pensou em que plataforma utilizar? Não, Raquel. Inclusive, quando eu vi esse seminário aqui promovido dessa semana, eu disse, é aqui que eu vou descobrir a plataforma que eu quero adotar, que eu vou adotar. Claro, tem ali no Drive, né, nós temos o Google Docs, temos o Google Apresentações, temos vários recursos do próprio Drive que dá para usar. E eu acho que o Docs seria assim, um recurso bom para a gente já começar. Ontem uma professora apresentou, acho que foi a professora Ana, se não me engano, ela faz ela não chama de diário de bordo, mas ela tem um outro nome, compartilhado entre todas os alunos da sala. Ela tem um para cada turma. E me chamou a atenção, é um lugar só, onde a turma vai depositando suas impressões sobre aqueles conteúdos que ela está trabalhando. Se não me engano, ela é das letras também. Né? Então, eu ainda não sei, Raquel, mas estou em busca
preciso achar essa plataforma até o final dessa semana para iniciar com esse portfólio digital de aprendizagem. A Jaqueline, que tinha falado em relação aos tutoriais, a auxiliar os alunos que não têm tanta habilidade, ela disse que sim, que é muito importante os tutoriais e que devem fazer parte. E Jaqueline, esses tutoriais, né, eles são simples de fazer e vale a pena porque normalmente quando tem dúvida de um aluno, é dúvida de vários. Né? Então, quando um não conseguiu lá criar tal coisa, pode saber que tem 10, 12 que também não conseguiram, mas não falaram, se calaram, ficaram quietinhos, e quando a gente faz esse tutorial e compartilha mesmo pelo WhatsApp, eles vai ser muito útil para os outros também que precisam dessas informações, né? Ela escreveu verdade, ajuda os que não perguntam. Exato. Mais alguém, pessoal? Podem fazer pelo chat. Acho que o pessoal já está se preparando para as palestras da noite. Então, professora, se ninguém tem mais nenhuma... Opa, a Raquel de Oliveira diz, adorei, vou ficar atenta para ver se pego dicas também. Isso aí, Raquel, vamos compartilhar aí. Quem achar primeiro a plataforma, manda para outra. Muito bom, diz a Heloísa. Nós agradecemos, professora, a sua disponibilidade. Muito obrigada pela atenção. Aqui a Marinéia também diz. Nós agradecemos aqui essa disponibilidade das duas professoras, né, nesse momento. E dizemos que foi muito importante esse momento, assim, de reflexão, essa roda de conversa, né, vocês mostraram um pouco da especialidade de cada uma, do dia a dia de cada uma, né, nesse momento. E Cíntia, me permite, e o bacana, né, desse seminário olha só, a Rosa Mara falando antes que faz teatro no formato remoto, né, dá a impressão assim, como assim? Teatro é impossível, né? E ela mostra que é possível, e aí você vai aprendendo com o outro o que é que ele está fazendo, as coisas mais simples, me parece que elas se evidenciam, e a gente precisa se reinventar, que é a palavra do seminário, né, pelo que eu vi, para criar outra forma de fazer aquilo que nós acreditamos que funcione, de fato, né, mas só que fazer com a tecnologia agora, né, de formato digital, porque creio que nós precisamos nos adaptar a isso, porque o mundo jamais será o mesmo depois dessa, né. Concordo, professora, com certeza. Parabéns pela reinvenção, muito produtivo, obrigada, são algumas das palavras aqui, das pessoas da reunião. Muito obrigada, vou terminar a gravação aqui.